Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema muito delicado e importante, que é o tema do abuso na infância. E para isso nós convidamos Rosiane Moraes, que é psicóloga e também ela é especialista e mestre em Direitos Humanos, através do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, Rosiane, para conversar sobre esse nosso tema. Eu gostaria de introduzir, lembrando aqui as coisas sobre o trauma que eu tenho estudado já há um bom tempo, mas lembrei uma obra, um autor que é uma das referências mundiais na questão de trauma, que cita vários estudos na área da infância também, que é o Vander Kolk. Kolk, que escreveu um livro que, inclusive, ficou muito famoso no mundo, e foi traduzido para o português, que é O Corpo Guarda as Marcas, né? E ele mostra lá estudos assim muito sérios sobre a amplitude do efeito de trauma na vida adulta, no trauma infantil, né? E os gastos bilionários com o efeito desses traumas na questão dos serviços mentais, serviços de saúde, né? Parte biológica, física mesmo, na parte emocional propriamente, né? E aí é um negócio bastante assustador. Eu te pergunto, Rosiane, essa questão da infância e do abuso, e aí o trauma que gera, é um tema negligenciado, é um tema, talvez porque a gente vive numa sociedade traumatizada e traumatizadora. Como é que você vê essa colocação? Boa tarde, Marcelo. É um grande prazer poder estar aqui de novo nesse programa Realidades, que eu acho que presta uma contribuição enorme à sociedade. Te respondendo, eu acho que eu poderia dizer que houve um avanço do ponto de vista legal e do ponto de vista das práticas de cuidado com a infância, mas, infelizmente, ainda é um tema negligenciado, né? E considerando o trauma que ele, por exemplo, eu estudo a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é uma das formas, digamos assim, mais terríveis de traumatizar uma criança, aonde as pessoas que deveriam protegê-las são os maiores invasores. E aí a gente sabe que a sociedade, por mais que ela hoje já esteja mais sensível ao problema, que existam legislações que estão atentas e que estão tentando regulamentar o cuidado a uma criança que foi vítima ou testemunha de uma violência, ainda, infelizmente, a gente tem negligência por conta do sistema, por conta dos próprios profissionais que muitas vezes não são municiados, não são formados para lidar, para observar, para abordar, né? Então, a gente ainda tem, poderia dizer que a negligência ela pode acontecer por omissão, mas também por ação. Algumas formas de tratar, de atuar junto à criança, ela acaba revitimizando essa criança, em vez de apoiá-la, né? E isso acaba fazendo com que esse trauma aumente. Certo, então tem a questão dos próprios cuidadores, que é uma questão chave aí dentro para a produção ou não, né, de uma infância saudável, afetiva, cuidadora, amorosa, ou muito traumática, marcante, às vezes por muitos anos de vida de uma pessoa, mas tem as instituições também, né? Tem escola, tem sistema de justiça, tem o que a sociedade, né, as instituições fazem com as crianças, né? E aí tem todo o mundo da questão da criança. A ênfase foi mais nesse aspecto, né? A tua pesquisa foi dentro desse aspecto dos sistemas, né, de cuidado com a criança, não foi isso? E aí tem a ver com o teu trabalho, um importantíssimo trabalho, né, de dissertação de mestrado nos Direitos Humanos da UFPE, sob orientação da professora Maria José de Luna Matos, né, Matos de Luna, que trata disso, né? Exatamente. Trazendo um pouquinho, né, do que a gente vem estudando, inicialmente a gente considera de que a criança, historicamente, ela sempre foi tratada como ser menor, e não como sujeito. Isso a gente resgata na história do trabalho, trazendo um pouco como muitas vezes a relação com a família, a relação com a sociedade e com as políticas públicas, quando passaram a existir, ainda sempre foram muito voltadas para e não com a criança e o adolescente. Muito recentemente, sobretudo a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a gente fala dessa criança, desse adolescente como sujeito
participativo, esse sujeito que tem pensamento, sujeito que tem sentimentos, que é marcado, né, por uma experiência. Então, antes não se considera. O que a gente mais ouve com relação à criança? A criança não conta. Não, olha, nada de ficar ouvindo conversa de adulto. Em lugar de adulto, criança não fala. Então, assim, essa visão adultocêntrica, ela é muito forte. E isso remete às situações de violação. Então, por exemplo, mesmo quando as políticas públicas passaram a existir, elas ainda acabavam revitimizando a forma como ela trata a criança. Então, assim, não se ouve, quando se ouvia, não tinha uma linguagem, não havia um cuidado no ambiente onde essa criança é ouvida. Então, assim, todo o sistema que deveria protegê-la, ele revitimiza. E aí, o que acontece? A partir de 2017, foi ir constatando-se, qual era a grande constatação. Por que, se nós temos uma legislação tão avançada, se nós temos o conhecimento hoje com relação a esse fenômeno da violência e o quanto ela hoje atinge, o abuso atinge uma criança ou adolescente? Só para você ter ideia, são cerca de, entre 2019 e 2020, nós tivemos denúncia e comprovação de 180 mil situações de violência contra uma criança e adolescente, violência sexual, estou falando, né? E a grande maioria, 82%, é de meninas até 10 anos de idade, e meninos entre 3 e 10 anos, com um percentual menor. E aí, desses dados ainda, Marcelo, a grande maioria, em torno de 70%, acontece dentro de casa. É uma pessoa, e um percentual de 7,7%, eu tenho aqui ter sido dado, 14% acontece na escola. Então, assim, existe também a violação nos ambientes que a criança está mais lidando. E até então não se falava em violência institucional. A própria conceituação da violência sexual é de 96 para cá, a partir do Congresso de Estocolmo, de Estocolmo, que antes não se falava, era uma violência que não era reconhecida sequer pela sociedade. Então, assim, hoje se reconhece a violência, sabe-se do fenômeno, e aí se constitui uma rede de proteção. E aí dizer, porque apesar dos mecanismos, das políticas públicas, continua se tendo tão pouco impacto sobre a violência. As crianças continuam sendo vitimizadas e não tem tido esse espaço de ressignificar essa violência, políticas públicas adequadas. E aí, como medida para tentar trabalhar isso, hoje a gente tem, que foi justamente o meu trabalho, eu fiz em cima da análise dessa lei no Recife, a Lei 13.431, que é de 2017, que foi regulamentado pelo Decreto 9.603, que ele visa exatamente a proteção, o sistema de proteção de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, sobretudo com relação ao atendimento e à escuta dessa criança. Porque o que se constatava é que desde a entrada e a escola é um lugar privilegiado, né? Você falava da educação, a educação é um lugar privilegiado para a escuta da criança, seja uma revelação espontânea, né? Porque ela já está tão sofrida, né? Ela fala, ou mesmo aquele professor e aquela professora que está atento, que percebe uma mudança de comportamento, ou percebe marcas físicas, ou enfim, atitudinais, ele percebe que tem alguma coisa diferente, e aí ele chega e vai tentar ver o que está acontecendo com essa criança. Então, a revelação pode ser espontânea ou pode ser, de certa forma, facilitada pelo profissional. A escola é um lugar privilegiado, e na minha pesquisa, tirando a saúde, que é o lugar onde se chega já com a situação de maior gravidade, é a escola que é o lugar da revelação da violência. Então, assim, os professores têm um papel muito importante, porque se eles não veem, ou fazem de conta que não veem, e a violência muitas vezes acontece dentro de casa, essa criança acaba perpetuando uma violência, né, por negligência. Então, isso ainda é um desafio para a rede do Recife e para muitos espaços, para muitas cidades, né? Eu estou falando direto, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa mais específica. Ao mesmo tempo, muito estarrecedor, né? Porque os dados que você traz, né, Osiane, não precisa ser terapeuta aí como a gente, ou psicólogo, né, como você, para saber a gravidade do que é o impacto disso na vida da sociedade. Não é só... Então, essas crianças, elas vão ser adultos também, né? Elas vão ter... Como é que elas vão lidar com esse fator? E aí, quando você diz que esses dados são muito altos, né? São mais de 180, mais 189? Mil, né, no Brasil. entre 2019 e 2020.
de de 2 180 anos mil. é um negócio, de É um fato, número muito grande, assustador. um número É. muito grande. O que mais que a sua pesquisa assim constatou? Ela focou na questão da rede de proteção, que é um aspecto crucial dessa dimensão para a proteção efetiva dessas crianças, né, envolvendo aí essa rede, imagino que envolva várias dimensões, porque isso aí tem a ver com o sistema de justiça, tem a ver com a educação, tem a ver com as É, famílias, o papel das próprias famílias nisso aí, né? exatamente. Então, a Lei 3.431 e o decreto, eles diferenciam a escuta de uma criança. Primeiro, ele traz a importância dessa escuta e do sistema estar preparado para fazê-la de forma protegida, com o mínimo possível de exposição, de repetição. Então, e ela distingue o que a gente chama de escuta especializada do depoimento especial. Então, a escuta especializada, ela acontece desde aquele momento, ali na escola ou no espaço social onde aconteceu a revelação da violência, a entrada para o Conselho Tutelar como denúncia, os encaminhamentos, as medidas de proteção que são tomadas pelo Conselho Tutelar junto à saúde, à educação, à assistência social, sobretudo os CREAS, que são responsáveis pela, né, média e alta complexidade, para as situações de violação. Então, esses encaminhamentos para as políticas, todos compõem a rede de proteção que deve fazer a escuta especializada. E aí, o que é que o cenário brasileiro vinha demonstrando e acontece ainda na maioria dos municípios? Essa criança fala na escola. Aí, quando chega no Conselho Tutelar, ela é instada a falar de novo sobre a mesma situação. Aí ela vai para a saúde. Quando chega na saúde, ela tem que falar da situação. Aí ela chega lá na delegacia, e quando chega na delegacia, deve acontecer o depoimento especial, porque ela entra no sistema de segurança e justiça a partir daí. A minha escuta vai até antes da delegacia. Mas aí o que acontece? Ela tem que falar de novo na saúde, na assistência social, ela tem que falar na delegacia. Quando chega no judiciário, ela vai depor de novo, mesmo com a escuta acolhedora, mas aí vai falar de novo. Então, as estatísticas demonstram que essa criança, quando vítima de violência ou testemunha, ela acaba falando 5 a 10 vezes da mesma situação de violência dentro da rede que deveria protegê-la. Então, você imagine o que é uma criança que foi submetida a uma situação tão terrível quanto é a violência sexual, ela ter que falar sobre essa situação para uma pessoa que ela não conhece de novo, e de novo, e de novo. Então, é uma tortura, é uma via sacra que ela passa. Então, muitas vezes, nesse caminho, a criança desiste. Ela diz, não, foi mentira, não aconteceu, não. Ou ela fica... Até porque já tem tanto conflito, muitas vezes é o pai que fez isso, é alguém que vai ser punido dentro de casa. Então, ela acaba aqui negando a situação. E, às vezes, aqui em Recife, a gente tem situações, né? Foi, inclusive, colocado pelos entrevistados, que eu fiz a entrevista com... Na minha pesquisa, eu peguei a escolas, o Conselho Tutelar, a saúde, e aí como foi uma época de pandemia, eu me foquei no CERCA, né, que faz o atendimento a situações de violência do município inteiro, da saúde, e o CREAS. E aí, assim, na maioria desses lugares, as pessoas colocam que não ouvem a criança. Né? O conceito diz, não, a gente pega a informação que vem do adulto, mas a gente constata que, muitas vezes, a escuta acontece. As pessoas elas perguntam sobre a situação de violência à criança, até para querer entender, porque a gente não tem um sistema de comunicação que ajude, por exemplo, quando a criança sai do conselho tutelar, um relatório, acompanhar ela, até quando chega lá no CREAS, ele não tem que falar mais com ela. Ele não tem, quando chega no CERC, ele não tem mais que falar com a criança, mas pegar um documento, pegar um relatório. Então, são alguns desafios que tem. A questão é tão séria que, só para você ter uma ideia, a gente não consegue dizer quantos casos tem em Recife de violência sexual no total. Porque o Conselho Tutelar não tem registro, então é subnotificada de um lado ao outro. As escolas não têm o registro, o Conselho Tutelar não tem o registro, os CREAS não têm o registro, eles têm os documentos que mandam para o RMA, mas esses documentos não são cruzados, eles não são interligados de forma a se ter, de fato, qual é a demanda que a gente tem no nosso Estado de violação de direitos das crianças e adolescentes, violência sexual. Nenhum órgão, apenas o CERCA, a saúde, conseguiu me dizer o número que eles atenderam, mas ninguém conseguiu dizer. Isso que você está falando é assim, tem até um caráter de denúncia, né? De chegar em Ministério Público, chegar nesses órgãos, e prefeitura e todos, porque isso é um absurdo, né? Isso aí é uma irresponsabilidade administrativa, política,
e incorrem em questões até de denúncia mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente continuar conversando sobre isso no próximo bloco agora, né? Aí com Rosiane Moraes, que é psicóloga, especialista e mestre em Direitos Humanos pela UFPE. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidade, tocando hoje num tema muito delicado, né? Triste, mas super importante de ser trabalhado, que é a questão do abuso, em especial o abuso na ordem sexual na infância. E nós temos aqui para conversar sobre esse importante tema a Rosiane Moraes, que é psicóloga e é especialista e é mestre em direitos humanos pela UFPE. E Rosiane falava sobre a subnotificação, a gravidade disso, né? E, Rosiane, traz aqui para nós quais os órgãos que têm que se readequar, que têm que responder com responsabilidade a essa questão que não está sendo feito dessa forma de uma proteção real, um controle, né? Uma contabilização, toda essa questão importantíssima da notificação dos casos, né? O que está faltando novamente para deixar bem claro isso? Ok, professor Marcelo, a gente chama atenção com relação à notificação porque é uma situação bem geral em nível nacional e aqui em Pernambuco isso também se mostra de forma bastante grave, sobretudo na cidade do Recife, né? Então, a subnotificação, ela acaba implicando na ausência de políticas públicas, porque é a notificação que demonstra o problema e, por exemplo, os conselhos tutelar, das atribuições deles é assessorar o executivo na formulação de políticas públicas. Então, primeiro, a porta de entrada é o Conselho Tutelar das situações de violência. Ele tem obrigação, tem um sistema chamado CIPIA, que existe já há praticamente 20 anos, e que não é preenchido pela maioria dos conselhos tutelar, e aqui em Recife ainda não é, até hoje. As justificativas são muitas, mas ele não é preenchido. É um sistema que daria todo o caminho para a proteção da criança, e não é feito aqui. Os dados ainda são feitos por conselheiros e não são produzidos relatórios. E aí o que é mais sério? Não existe na cidade um sistema que cruze as informações, porque a saúde tem seu sistema de informação, a assistência social tem. O Conselho Tutelar deveria ter, então tem ainda de forma incipiente, mas você não consegue ter, de fato, o cruzamento das informações para saber, junto também com a DPCA, que normalmente não compartilha informação, para saber, de fato, aonde está o problema, qual é o quantitativo e como é que deve ser trabalhado. Isso é uma coisa. E aí, sendo bem rápida por conta da questão da minha pesquisa e do que a gente focou, a notificação é um dos aspectos que é chamado a atenção na Lei 3.431. Então, um sistema de garantia de direitos, ele precisa ter um sistema de informação eficiente, que aponte como é que o problema está, se ele está melhorando, se está piorando, onde é que está acontecendo, onde é que estão os pontos, os chamados gargalos. Então, assim, a lei, da minha pesquisa, a minha metodologia, eu me centrei em entrevista com esses atores da rede de proteção, pegando desde a escola até a assistência social, né? Até a véspera de entrada no sistema de justiça e segurança, então eu peguei a escuta especializada, e também fiz uma observação não participante em 2 grupos estratégicos, um que chama-se Grupo de Risco, GT de Risco, que reúne todas as instituições da RPA3, toda a RPA tem um GT de risco, que os técnicos se encontram para analisar os quadros mais complexos, as situações. Então, eu participei como ouvinte desse espaço, e do comitê de Recife, né, o comitê de gestão, que é um comitê que é proposto pela Lei 3.431, que ele deve ser coordenado preferencialmente pelo Conselho de Direitos e deve reunir as organizações da sociedade civil e do governo para pensar a implantação da lei, que deveria ter sido implantada desde 2018. Então, o primeiro resultado da minha pesquisa, Recife está atrasado. Então, assim, o comitê foi implantado em 2020, né? Mas até hoje não conseguiu concluir todos os passos da metodologia de implantação da lei, que é a constituição do comitê, a elaboração do diagnóstico, onde a questão da subnotificação e de como a escuta está sendo realizada tem que aparecer nesse diagnóstico. Então, e tem que ser cruzadas as informações. E outro passo importante, que também Recife ainda não conseguiu concluir, é a construção de fluxos de
de fluxo entre os atores. Então, minha pesquisa mostrou que não há uma comunicação eficiente entre os atores da rede. Não há um fluxo de notificação sistêmico, onde eles se comuniquem, repassem informações no sentido de cuidar dessa criança. Também não há protocolos. A grande maioria dos atores que eu entrevistei, como é que você faz para fazer essa escuta da criança? Nenhum tem um sistema organizado. Muito depende do profissional, depende da sensibilidade. Eu encontrei profissionais bastante sensíveis, desde a educação, conselho tutelar, a saúde e educação. Vale salientar que eu encontrei sensibilidade e cuidado em todos os atores que eu tive a oportunidade de entrevistar, como profissionais que cuidam das crianças. Agora, existe ainda um sistema que não funciona de forma eficiente. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a escuta especializada ainda não tem parâmetros para dizer, não tem clareza do que é uma escuta especializada pelos atores. Eles não participaram, a maioria, de formação para fazer a escuta especializada. Então, se avançou muito mais no depoimento especial, onde já tem protocolos, já tem todo um sistema de depoimento da criança, implantado, inclusive, em Pernambuco, mas a escuta especializada, ninguém ainda coloca para si esse papel. Todos os órgãos acham que não é papel deles. Acham que a escuta especializada, como depoimento, deveria estar num canto só, e a gente percebe que não. Ela não tem que acontecer repetidamente, mas ela pode acontecer em qualquer um desses órgãos. E como é que a gente recebe? Aí, nesse sentido, Marcelo, eu coloquei como uma das sugestões da minha pesquisa, pelo que eu encontrei, da necessidade de formação, a necessidade de estruturar, por exemplo, eu encontrei, por exemplo, uma das coisas que ela fala é o cuidado com a intimidade da criança, o lugar, ser recebida num lugar acolhedor, ter confidencialidade, tudo isso eu encontrei. Esses aspectos avançaram aqui no município do Recife. Então, tem várias coisas que avançaram. Agora, por exemplo, enquanto as organizações da rede não se reconhecem no papel de escuta especializada, a DPCA, que deve fazer o depoimento especial, na ocasião da minha pesquisa, teimava em dizer que quem faz a escuta especializada são eles. Então, assim, na verdade, preferencialmente, tem que ser do restante da rede, e não da delegacia. E aí tem que se pensar em antecipação de provas, uma série de outros recursos que cabe ao sistema de segurança e justiça fazerem. Mas aí a escuta especializada precisa ainda de protocolos, precisa se aprofundar o fluxo entre as organizações, a comunicação, a notificação, precisa ter uma metodologia. E eu digo assim, no meu trabalho eu defendo que a gente precisa mais do que scripts, de saber o que vai falar, mas a sensibilidade para perceber o problema. Então, uma criança, quando chega com a situação de violação, né, eu trago Vygotsky também como um teórico que traz exatamente como é que as experiências sociais influenciam a formação de uma criança. Você traz o trauma. E quanto esse trauma prejudica esse desenvolvimento social? Porque a criança não só o que ela traz biologicamente, mas tudo que ela recebe na sua vida, desde a família, a escola, os espaços de socialização. Se esses espaços, em vez de proteger, eles são perigosos, são violentos, eles transformam essa criança num ser que tem dificuldade de se relacionar socialmente, e a gente encontra muitas pessoas. Pra vocês terem ideia, a cada 4 horas uma criança é violentada no Brasil. O número, aliás, a cada meia hora, é muita gente. É muita gente. Então, a gente tem uma população aí sendo violada e não tem ainda, de fato, uma rede que proteja. Então, já tem esforços, mas a gente precisa concluir. Recife precisa concluir a implantação da Lei 3.431. Os órgãos precisam estar juntos, articulando e trabalhando essas dificuldades. E aí eu coloquei a escuta não violenta, né? A comunicação não violenta como um aspecto que eu acho importante, né? Inclusive, eu fiz formação com você e eu fiquei muito marcada por isso, já li bastante a respeito, porque ele, mais do que trazer caminhos ou palavras que precisam ser ditas, eles trazem um novo olhar sobre a situação, sobre essa criança que está chegando ali diante daquele profissional, um olhar de sensibilidade, uma escuta, de perceber, né, naquelas 4 fases, de eu ver o que está acontecendo ali, qual é a necessidade que está posta, né? Qual o pedido que não está sendo feito, mas que está sendo expresso. E como é que eu me comunico no sentido de garantir a essa criança esse cuidado, esse acolhimento, para que ela, de fato, além de ter seu direito protegido, ela possa ressignificar
ela se sentir acolhida, protegida pela sociedade, por cada um. Então, a gente tem muitos desafios ainda como rede de proteção, né? Sobretudo, entendendo ela como sujeito de fala. Eu digo que a criança foi silenciada historicamente, e hoje é o momento da gente dizer qual é essa fala que está aqui, que precisa ser protegida, que precisa ser cuidada, que sujeito é esse que precisa estar diferente na sociedade, e a gente precisa cuidar para que ele, de fato, exerça o seu papel. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem do coletivo, sabe, Marcelo? Então, já são temas agregados em torno disso que você falava, né? Um, da importância de chamar a atenção aí, né? Prefeitura, Câmara dos Vereadores, CRES, CRAS, Conselhos Tutelares, DPCA, essa rede de proteção, né? Já está atrasadíssimo isso, né? Essa sinergia, pelo que eu entendi, o seu trabalho tem a ver com a sinergia, porque senão esses órgãos não vão ter uma notificação concreta, não vão poder fazer uma proteção efetiva. Né? Isso Exatamente. É grave, como a gente disse, tem que ser levado adiante, porque é responsabilidade administrativa, né, moral das pessoas que estão fazendo isso aí, estão trabalhando nessa área. E o outro ponto tem a ver com o desenvolvimento, a formação da escuta especializada, que você citou também, que é algo maravilhoso, as formações na comunicação não violenta, que é baseada toda na questão de uma escuta de fato compassiva, né? E aí, Rosiane, temos aí apenas 2 minutos só para você fechar uma conclusão geral disso que você vê, da perspectiva de futuro, o que se pode caminhar aí. Eu vejo muito positivamente o momento que a gente está vivendo. Né? Eu diria que a Lei 13.461 ele é um marco, né? Do ponto de vista de regulamentar o que deve, como a gente tem que estar vendo a criança, né? E trabalhando com relação a essa escuta. Eu acho que o desafio está aí na mesa, né? Eu acho que o desafio é para todos os profissionais. A gente tem que, de fato, perceber-se como um agente de mudança dessa história. Se a história negou direitos durante 500 anos, né? A criança, eu acho que a gente está, há 32 anos do Estatuto, reconstruindo uma história que depende muito de cada um dos profissionais. Né? O atendimento não tem que ser bom porque eu sou comprometida, mas a organização não é responsabilizada. Então, assim, o bom profissional, ele transforma a organização, mas as organizações precisam também se reordenar na forma de ver e de tratar a criança. Então, eu acho que esse desafio é todos nós, e eu acho que eu vejo muito positivamente esse momento que a gente está vivendo, com todo o desafio que a gente tem, mas eu vejo muito positivamente. Muito bom, infelizmente o nosso tempo, né, acabou, Rosiane, nesse tema importantíssimo, fica esse recado aí para a sociedade, as autoridades, a rede de proteção, da urgência de um tema dos mais graves, né, mais importantes, então agradecemos muito, né, a presença de Rosiane Moraes, que é psicóloga, especialista e mestre em direitos humanos, tem a rede social dela, vocês podem procurar também, tem um mestrado em Direitos Humanos da UFPE, PPGDH, né? Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE. Então, obrigado a todos e até a próxima. Eu que agradeço.